Agora, pela Rádio FUMEC Web e Totem Web, você acompanha Qual é a Sua Ideia? Com a participação dos professores Frederico Gabrichi, da graduação e mestrado do curso de Direito, e professor Admin Borges, do curso de Publicidade da Universidade FUMEC. Prezados ouvintes, espectadores, nós estamos aqui para continuar nossa trajetória com o programa Qual é a Sua Ideia? Sempre um aluno do mestrado de Direito ou um convidado especial que vem falar sobre ideias, sobre temas e principalmente aquilo que interessa de perto a quem atua na área de Direito ou da inovação. Então, hoje nós recebemos aqui um estudante, aluno, também professor, mas nesse momento aluno do mestrado em Direito, o Bruno Apolinário. Tudo bom, Bruno? Bom dia, professor Admir. Bom dia, professor Frederico. Bom dia. Seja bem-vindo. O Bruno ele vai explicar um pouco para a gente sobre o tema dele, o tema que ele pretende defender aí no seu final de mestrado, que é a recuperação extrajudicial e análise econômica do direito. Professor Gabrichi, vamos lá. Muito bem, ouvintes, espectadores, estamos aqui mais uma vez com o programa Qual é a Sua Ideia, que faz parte de um projeto de extensão e também de um projeto de pesquisa financiados pela Universidade FUMEC e pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG. E como sempre, estamos aqui hoje com o Bruno, e indago a ele, Bruno, qual é a sua ideia a respeito da recuperação extrajudicial e da análise econômica do direito? Bem, professor, essa ideia, para explicar a ideia, eu tenho que falar um pouco do contexto do surgimento dela. Ano passado estive em uma palestra, um Congresso Internacional de Direito Empresarial, tive contato com uma professora espanhola e ela disse que eles estavam criando na Espanha, depois da crise, uma junta de mediação e conciliação concursal. O que é isso? Eles estavam levando a possibilidade para que fosse feito fora do judiciário um acordo entre credores e devedores de empresas em crise. E, ao lado dessa ideia, eu vi também uma publicação de uma pesquisa feita no Estadão, de que apenas 1% das empresas do Brasil que entraram com ação de recuperação judicial conseguiram efetivamente se recuperar. Se a gente está falando de um universo de 4 mil empresas, foram apenas 40 no país inteiro. A partir disso, eu comecei a ler um pouco a nossa lei, estudar, e vi que a gente já tem a previsão de um instituto, que é a recuperação extrajudicial, que poderia facilitar essa negociação entre credores e devedores. Só que grande parte da literatura, quando olha esse instituto, fala que é um instituto ineficiente, que ele não serve para nada. Embora ele não exista no Brasil uma única ação de recuperação extrajudicial. Então a minha ideia foi exatamente analisar esse instituto e ver se ele poderia ou não contribuir para uma forma eficiente de negociação entre credores e devedores de empresas em crise, para poder superar esse momento de crise empresária. E no caso, Bruno, a recuperação extrajudicial, como o próprio nome indica, ela é feita por meio de um acordo de vontades entre devedor e credores desse devedor, não é isso? Exato. É um acordo feito fora do judiciário entre credores e devedores e é levado esse plano ao juiz para que ele possa então homologar. E a partir desse momento ele passa a ter vigência, vamos dizer assim, passa a se tornar obrigatório. A grande questão é que a gente tem algumas limitações na lei. E todo mundo que analisa isso fala que esse acordo não vai dar certo, porque o brasileiro é espertinho por natureza, vamos dizer assim, e tentaria burlar de todas as formas o que a gente tem previsto em lei para poder fazer um acordo que enganasse demais credores. Eu, particularmente, tenho minhas críticas a alguns autores de direito empresarial, porque entendo que muitos deles escrevem os seus livros sem nunca terem pisado numa empresa, sem nunca terem convivido dentro de uma empresa e tecem esse tipo de comentário sem nenhuma base científica, né? Ou você vê isso de uma forma diferente? Não, eu concordo com a sua crítica. Até tenho buscado entender mais esse dia a dia da empresa, porque não adianta a gente querer sistematizar uma doutrina tão diferenciada, tão complexa como é o direito empresarial, sem entender a lógica do comércio, sem entender a lógica mercatória. Nesse contexto aí que vocês já levantaram da literatura, e essas divergências todas e essas falhas, né, de conceituais, como o professor Gabrichi disse, por quem não viveu a prática ou não conhece a prática, você, no seu projeto, quais seriam os autores, né,
aqueles que realmente vão jogar luz na sua reflexão, quem são eles? Olha, eu tenho trabalhado muito com autores como Raquel Stein, Cássio Cavalli, que é um professor da FGV do Rio, que é muito interessante, e muitos artigos da literatura estrangeira, do direito comparado. Principalmente autores da Colômbia e do Chile, que também tem um instituto similar, e autores espanhóis. Tem sido a minha grande fonte de pesquisa. Certo. E, mais efetivamente, falando da questão metodológica do projeto, dados primários, o que você está imaginando aí para a consecução do seu projeto? Bem, professor, eu tenho utilizado muitos dados secundários. Como é uma pesquisa basicamente bibliográfica, né, eu tenho procurado muitos livros e textos e artigos científicos sobre o tema, sobre a temática. Tenho analisado muito a questão espanhola, como tem sido a evolução da legislação espanhola que criou essa junta de mediação e conciliação e como que a gente poderia aplicar isso no Brasil. Os dados primários, ou seja, uma pesquisa de campo, fica um pouco inviável nesse momento no Brasil, porque não existe uma única ação, como eu disse, de recuperação extrajudicial que tenha sido ajuizado, um plano que tenha sido levado à homologação. Então, em primeiro momento, essa pesquisa ela fica apenas no campo bibliográfico, no campo teórico. Bruno, eu gostaria de saber qual é a relação da análise econômica do direito com a recuperação extrajudicial. Bem, professor, a análise econômica, eu estou usando principalmente um artigo que é do Ronald Coase, ele até foi laureado com o Prêmio Nobel em 1991 por causa desse trabalho. Ela tenta entender como as pessoas alocam os recursos de forma eficiente na nossa sociedade. Esse artigo do professor Ronald Coase, ele demonstra que existem vários fatores que influenciam as relações humanas, o que ele chama de custo de transação, e que o dever do direito seria poder reduzir ou aumentar esse custo, dependendo do tipo de escolha que deve ser feita pelo agente. Nesse caso, eu estou pegando essa ideia de custo de transação, de como pensar nas relações humanas, e aplicando na ideia da negociação que vai ser feita na recuperação extrajudicial, para tentar torná-la uma coisa eficiente, algo realmente eficiente no direito brasileiro. Perfeito. Bruno, você disse aqui antes que se formou em outra instituição e está fazendo mestrado aqui na FUMEC agora. Qual que é a sua impressão sobre o programa de mestrado da Universidade FUMEC até esse momento? Bem, é um programa excelente, professor. Realmente a gente abre a cabeça aqui dentro. Nós temos contatos com inúmeras outras disciplinas, com fontes diversas, a gente começa a pensar de forma diferente. A preocupação da instituição, pelo que eu vi até agora, é não só com a formação do docente enquanto pensador, né, do docente enquanto pensador, mas também enquanto futuro professor. Essa é uma temática que sempre vem às nossas aulas, a preocupação em como ensinar diferente para os nossos futuros alunos e capacitá-los para o que há de vir por aí afora. Muito bem. Bruno, eu agradeço muito a sua presença aqui e desejo sucesso aí no empreendimento do seu projeto de conclusão de graduação e sucesso na carreira profissional também. Obrigado, professor.